Olá, alunos dos oitavos anos da Escola Inês Prado. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Aqui é a professora Ana Júlia, de Ciências, e eu trouxe aqui algumas orientações para vocês a respeito do quinto bloco, tá? Que está disponível lá no aplicativo. Ele fala também sobre praticamente o mesmo conteúdo que vocês viram no bloco 4, né? Ele só dá uma aprofundada melhor aí na questão das usinas, tá? Geradoras de energia. E aí eu vou então também me aprofundar aqui um pouquinho mais, tá bom? Então vamos lá. Bom, então é o seguinte, o que seria primeiro um gerador elétrico, tá? O gerador elétrico, ele é um equipamento, né, que fornece energia elétrica, tá, para um circuito. Então, a gente tem aí vários aparelhos que vão funcionar a partir de geradores, né? Porque nós temos aqui como exemplos, né, de geradores, ó, baterias, pilhas, tá? E aí, se a gente parar para pensar, muitos equipamentos que a gente usa utilizam esses geradores, né? O próprio celular, ele tem a bateria dele, então ele tem um gerador que daí faz com que ele então funcione mesmo não estando conectado, né, à tomada, à rede de energia, né? Um controle remoto, um radinho que funcione a pilha, né? Então tem vários equipamentos, tá? E o curioso desses equipamentos, né, desses geradores, que são as baterias e as pilhas, é que dentro delas, né, elas têm alguns componentes químicos que aí vão então transformar a energia química que está ali armazenada em energia elétrica, tá? Quando esse equipamento vier a funcionar, né? Quando ele estiver ligado, tá? E aí, por que a gente está falando do gerador? Porque como a gente está estudando as usinas, né? O gerador elétrico, ele também é um equipamento que tem que estar presente nas usinas, tá? Não importa que tipo de usina seja, se é uma usina hidrelétrica, se é uma usina eólica, se é uma usina termoelétrica, se é uma usina nuclear. Então, todas essas usinas que são geradoras de eletricidade, elas vão ter que ter esse equipamento, tá? E aí a gente vai ver então aqui, ó, na imagem como ele funciona. Então, ele vai, no caso aqui desse exemplo, a gente tem a situação aqui da turbina, né? Então, tem essas hélices aqui, essas pás, e aí a água, né? No caso de uma usina hidrelétrica, a água ela passa por essas pás, então ela movimenta, roda essas pás, e aí então esse eixo também gira, e esse eixo é o que está acoplado a um rotor que vai fazer então com que a energia do movimento, né, também conhecida como energia cinética, se transforme então em energia elétrica, tá? Isso tudo dentro de uma usina. E aí então, como eu falei, ó, as usinas elas necessitam de um gerador para funcionar. Nas usinas hidrelétricas, a movimentação das águas é que faz com que a turbina gire e envie então, né, essa rotação, esse movimento para o rotor do gerador, tá? No caso de uma usina termoelétrica, quem faz esse movimento na turbina vai ser o vapor, né, sobre uma alta pressão, e na usina eólica o movimento dos ventos, tá? Então, o que muda para cada usina é justamente isso, a forma como a gente vai girar a turbina que vai estar acoplada ao gerador, tá? E aí é isso. Então, essa movimentação faz girar as turbinas, formadas por um conjunto de hélices, que estão acopladas ao gerador elétrico, né? E a movimentação das turbinas aciona, então, esses geradores e proporciona, então, a produção, né? A transformação, na verdade, não produção, a transformação da energia cinética do movimento em energia elétrica. E aí, então, vamos por partes aí para cada uma das usinas, né? Então, aqui a gente tem um esqueminha que mostra a usina hidrelétrica, que é aquela que funciona à base de água, né? Então, para construir uma usina hidrelétrica, pessoal, primeiro, tem que ter um rio, né? Que tem uma vazão muito grande de água. Então, eles interrompem o curso desse rio, né? Os engenheiros daí constroem, então, uma barreira para represar toda essa água que é proveniente desse rio. E aí tem esse canal aqui, ó, conforme tá mostrando no desenho. Então, eles criam comportas aqui, né,
que, conforme a necessidade, eles abrem essa comporta e permitem que essa água escoe por esse canal e chegue até a turbina, né? Que é o equipamento interno aí da usina hidrelétrica. Então, o movimento da água gira essa turbina, ela está acoplada ao gerador, que também, né, o rotor presente nesse gerador também vai girar, e aí então vai produzir a energia elétrica, tá? Que aí depois vai ser transmitida aí para cidades, enfim, através das linhas de transmissão, tá? E aí o rio ele continua aqui, né, assim, no seu fluxo normal, tá? Depois que ele passa por dentro da casa de força, da casa de máquinas aqui da usina, ele continua o seu fluxo normal, certo? Então, esse é basicamente o funcionamento da usina hidrelétrica. Nas usinas termoelétricas, então a gente também vai ter que ter um gerador, né? Ó, ele já está presente aqui. Então, o que vai acontecer? Na usina termoelétrica, a gente utiliza combustíveis normalmente para serem queimados, né? Então, pode ser o gás, pode ser outros derivados do petróleo, até materiais orgânicos, enfim. Então, a gente vai queimar algum combustível aqui. Esse aquecimento gerado por qualquer um desses combustíveis queimados vão aquecer a água de uma grande caldeira. E aí, a água sendo aquecida, ela vai gerar vapor. Esse vapor, então, vai ser conduzido aqui para essa região que tem a turbina, né, dentro da usina. Então, o vapor vai movimentar essas pás aqui, essas hélices, que está acoplada através desse eixo aqui, ó, ao gerador. E aí, então, vai haver a produção de energia. Também da mesma forma, energia cinética sendo transformada em energia elétrica, tá? Só que o que muda é que justamente quem vai causar esse movimento aqui na turbina não é a água, igual no caso da hidrelétrica, e sim o vapor da água, tá? Que foi aquecida. E depois que esse vapor é utilizado, ó, ele é encaminhado a um condensador. O condensador, ele resfria essa água, esse vapor de água, então ele volta a se tornar líquido de novo. E aí, então, ele volta aqui para a caldeira para ser novamente aquecido, tá? Então, é dessa maneira aqui que funciona uma usina termoelétrica. As usinas eólicas também são muito semelhantes, né? A única diferença é que quem vai girar as pás aí que estão acopladas à turbina e ao gerador vai ser o vento, tá? Então, o vento causa a rotação aqui das hélices, ela está acoplada juntamente à turbina a um eixo aqui no gerador, e aí então esse gerador vai transformar novamente a energia cinética do movimento do vento em energia elétrica, tá? E aí essa energia também vai ser transmitida através das linhas de transmissão e enviada diretamente para a rede elétrica, para os postes, para chegar nas cidades, enfim, nas residências. Nós temos também as usinas solares, tá? E aí é curioso, pessoal, porque nós temos, na verdade, dois tipos de usinas solares, tá? Elas vão transformar a energia da radiação do sol em energia elétrica, mas existem dois tipos que são um pouquinho diferentes com relação à conversão desse processo aí da luminosidade, da energia solar em energia elétrica, tá? Então, a primeira delas é a usina termosolares, tá? São usinas termosolares. Elas vão usar, então, o calor, que é emitido pelo sol, para aquecer água, tá? Então, a gente já vai ver um exemplo desse tipo de usina. E a outra usina, que eu já comentei com vocês também na aula passada, inclusive, são as usinas fotovoltaicas, que delas usam a luz, né, a intensidade da luz, na verdade, do sol, através de placas de silício, que aí já vão transformar diretamente a energia luminosa em energia elétrica, tá? Esse processo, ele acontece, digamos que de forma automática, quando essa placa, ela fica exposta à luz solar. Então, vamos ver os dois casos. O primeiro caso, então, ó, das usinas termosolares. Então, vejam que interessante. Aqui, né, tem uma área a céu aberto, onde são colocados diversos espelhos, tá?
Esses espelhos, eles são um pouco curvados e todos eles estão sendo direcionados para essa região aqui, ó, que é uma torre que armazena água lá em cima. É como se fosse um reservatório de água muito grande lá em cima. Então, ó, conforme está mostrando a imagem, a luz incide nessas placas, né, nesses espelhos, aliás, isso não são placas, são espelhos. E aí a luz, então, o espelho ele tem essa capacidade de refletir a luz, então a luz bate aqui nos espelhos e vai ser refletida aqui nesse grande reservatório de água. E aí, aqui vai virar um caldeirão, né? A temperatura que ela vai ficar muito, muito alta. E aí a água que tem aqui dentro, ela vai ferver. Então essa água, ela vai virar vapor, né? Porque ela vai ferver, vai ser conduzida aqui para a casa de máquinas da usina, que vai ter aqui, ó, a turbina, né? Então esse vapor do aquecimento da água vai girar essa turbina, vai girar o eixo, que vai estar acoplado ao gerador, e novamente vai haver então a transformação da energia cinética do movimento em energia elétrica, que depois vai para as redes de transmissão, tá? Novamente, o vapor aqui, ó, que está numa temperatura muito elevada, quando ele sai daqui, ele passa por um condensador que vai resfriar esse vapor de água, ele volta a ser líquido, e aí ele é bombeado depois aqui, ó, novamente para a caldeira, tá? Para o reservatório lá de água, para novamente essa água ser aquecida. Então, é uma forma, né, de usar o calor do sol, né, para esquentar a água, né? Uma energia totalmente limpa, segura, né? O único problema é que tem que ter, né, essas usinas, na verdade, têm que ser instaladas em regiões em que haja bastante incidência de sol mesmo, né? Certo? Então, essa é um tipo de usina solar. E o outro tipo de usina solar é a que usa, como eu falei, as placas fotovoltaicas, tá? São essas placas aqui, ó. Eu não sei se vocês já viram em algum lugar, mas o que acontece? Essas placas, elas absorvem a luz do sol, né? E aí, então, essa energia proveniente da luz do sol é transferida para os elétrons dentro da placa, né? Então, essa placa ela é feita de um elemento químico chamado de silício. E aí, os elétrons, que são estruturinhas atômicas desse elemento químico silício, eles recebem essa energia, né, proveniente da luz do sol, do calor, na verdade, energia térmica do sol. E aí, então, o movimento desses elétrons gera uma corrente elétrica, que aí depois vai ser também transmitida, né, para as cidades, para as residências, comércios e indústrias, tá? Notem que nesse caso aqui, né, nessa situação desse tipo de usina, das usinas com placa fotovoltaicas, a gente não tem a presença de um gerador, tá? Porque, como eu falei, a transformação da energia térmica, né, em energia elétrica, ela acontece de forma automática nessas placas fotovoltaicas. Então, não há necessidade de uma usina dessa ter um gerador elétrico. Tudo bem? Continuando então. E aí a gente vai para a parte que mostra a distribuição de energia, né? Como que essa energia justamente chega até as nossas casas. Então, ela vai ser produzida lá numa usina, né? Aqui a gente tem como exemplo a usina hidrelétrica, tá? E aqui o geradorzinho, né? Ó, que é o principal equipamento dessa usina. E aí, ó, a voltagem, pessoal, com que essa energia é produzida lá dentro é muito grande, tá? Ó, 18.000 volts. Então, é muito intensa. E ainda assim, para que ela consiga, por exemplo, chegar até as nossas casas, ou na verdade ser transmitida pelas redes de alta tensão, essa energia ela vai para uma subestação elevadora. O que seria isso? É uma subestação, né, de energia elétrica que vai aumentar ainda mais a tensão elétrica dessa energia proveniente lá da usina. Ah, mas por que isso tem que acontecer? Porque senão há uma perda muito grande dessa eletricidade, dessa energia, né, durante o trajeto, porque na verdade são linhas muito longas, né, de transmissão, desde a usina até chegar, por exemplo, à nossa cidade.
Então, para que não haja perca, né, não haja perda, aliás, de energia, eles aumentam a tensão, né, dessa rede elétrica para, de 18 mil vai para 765 mil volts. E aí, então, ela consegue ser conduzida através dessas torres de transmissão até chegar na nossa cidade, né? Digamos assim, tá? Quando ela chega na nossa cidade, daí ela é reduzida um pouco, ó. Então, de 700, um pouco não, né? Bastante. De 765 mil volts, ela, através desse transformador aqui, ó, que tem numa subestação de distribuição já na nossa cidade, né? Mais próximo de nós, a tensão da rede elétrica ela diminui, né? Então vai de 765 mil para 13,8 mil, certo? Mas ainda não chegou na nossa casa. Tem ainda um outro trajeto que aí sim, das redes, das subestações de distribuição, ela vai para os postes, né? Essa energia elétrica. Nos postes também tem alguns transformadores. Com certeza, acho que vocês já observaram, né? Nas ruas, tem alguns equipamentos quadrados, grandões, assim, pendurados no poste, aquilo é um transformador. Ele vai reduzir ainda mais a tensão elétrica, tá? Por quê? Para tornar essa eletricidade compatível, né, aos equipamentos que a gente tem dentro de casa, né? Então, acho que vocês já notaram, por exemplo, que dentro de casa nós temos equipamentos que funcionam na voltagem 110 ou 220, né? Ou também o 110 aqui é conhecido como 127, ó. Mas, enfim, são voltagens bem menores do que aquela disponível lá na subestação de distribuição. Então, é necessário que esses transformadores reduzam essa tensão elétrica para daí, então, a gente conseguir usar os nossos equipamentos dentro de casa tranquilamente, sem queimá-los nem nada, tá? Então, basicamente é isso. É esse o caminho que a energia elétrica faz até chegar às nossas residências. E aí, então, pessoal, para finalizar, né, vocês têm depois lá um texto para ler sobre a CPFL, inclusive que fala sobre o investimento, né, aqui em Itatiba, né, de redes elétricas, enfim, de subestações de distribuição. Então, é bem interessante, porque é um assunto, né, que está próximo da gente, fala da nossa cidade. E depois aí tem 10 questões de múltipla escolha, tá? 10 exercícios para vocês responderem. Um detalhe, pessoal, como agora a gente está tendo os plantões de dúvida, então eu sugiro que vocês leiam com muita atenção, né? Assistam essa aula também com muita atenção. E se ainda assim restar alguma dúvida, vão anotando que daí às quartas-feiras, né, que são os dias do meu plantão, a gente pode conversar um pouquinho mais, e aí vocês trazendo as dúvidas fica bem melhor e mais fácil da gente seguir com os plantões de dúvida, tá? Então é isso, espero que vocês tenham entendido, que vocês estejam aí se esforçando bastante, né? Conseguindo fazer, dando conta aí das atividades propostas. E qualquer dúvida, então, a gente se vê no plantão, certo? Bons estudos, galera, e até a próxima!